Olá pessoal, meu nome é Marco Antônio e nós vamos falar sobre o quê? Literatura brasileira. Desde o início, certo? Vamos começar pelo ano de 1500. Por que 1500? Responde do outro lado. Isso mesmo, você acertou. Falou 1500 pelo seguinte motivo. Porque antes de 1500 não havia chegado ninguém aqui, ou melhor, o índio já estava aqui, obviamente, mas não havia literatura. Com a chegada dos portugueses é que nós tivemos o primeiro texto escrito no Brasil, tá? Não foi por um brasileiro, foi por um português, mas escrito no Brasil, tá? Então, essa primeira parte compreende a seguinte escola literária. É conhecido como escola informativa e catequética. É o período de 1500 a 1601. Quais são, pessoal, os três principais viajantes? São eles: Pero Vaz de Caminha, Pero de Magalhães Gandavo, Gabriel Soares de Souza. Pero Vaz de Caminha escreveu o texto mais significativo, mais importante, mais conhecido, a Carta, que foi um registro do nascimento do Brasil literariamente, certo? Lembrando que não é um texto feito por um brasileiro, mas sim um texto feito no Brasil, por um português. Combinado? Pessoal, pois bem, quais são os dois principais jesuítas? Os dois principais jesuítas foram Nóbrega e Anchieta. O que o Nóbrega escreveu? Diálogo sobre a conversão de Gentil. E o que o Anchieta escreveu? Poema à Virgem e Alto de São Lourenço. Quais são as duas principais características dessa escola? Que é importante, na verdade, pelo fator histórico e de início da nossa literatura. Mas não é uma literatura, digamos assim, tão rica, por exemplo, como o romantismo, o realismo, o modernismo, tá? Mas olha, é importante porque é o início da nossa literatura. Bom, as duas principais características é o descritivismo, por conta dos viajantes, nem escritores eles eram viajantes que vinham para registrar a fauna, a flora, os aspectos dos índios, tá? E mandar isso para a Europa, principalmente para Portugal, tá? E por conta dos jesuítas, qual a principal característica? O cunho catequético. O jesuíta, por exemplo, ele foi responsável por trazer o teatro de Gil Vicente, que vigorava, né, que estava na moda lá em Portugal, para o Brasil. Essas peças eram encenadas dentro das igrejas, pessoal. Isso também era uma forma, o teatro era uma forma também de se ensinar o índio, tá? Então, essas são as duas características, o cunho descritivista e catequético da nossa literatura. Combinado? Bom, por enquanto ficamos por aqui. A nossa próxima aula nós vamos falar sobre o Barroco. Então, um abraço do Marquinhos e até o próximo capítulo Barroco. Não percam!